A graça e a paz do nosso Senhor Jesus. Espero que esteja tudo bem com você. Nós temos passado tempos difíceis com essa pandemia do coronavírus. Apesar de toda essa dificuldade, eu gostaria de dizer que eu fico alegre de voltar, mesmo que de forma virtual. Eu estive afastada de licença maternidade, Deus presenteou a mim e o Bruno com a pequena Esther, e agora é tempo de retornar. Só que o nosso retorno, justamente devido à pandemia, ele tem que ser cuidadoso. Então, nós iniciamos os trabalhos presenciais agora no próximo dia 6 de setembro, e dentro do protocolo de segurança, nós podemos abrir o templo por dia de 1h a 1h20. Nossa escola bíblica será online para que a gente possa aproveitar esse tempo no culto, glorificando a Deus nas nossas celebrações, que vão ser às 10h30. É importante ressaltar que nós temos um limite de 30% então de preenchimento do espaço físico do nosso templo. Nós estamos com o templo novo, nós mudamos lá da Conde do Pinhal, agora nós estamos na Avenida São Carlos, 2495, no centro. Começamos agora no domingo 10h30. Se você tem o desejo de estar conosco, entre em contato para confirmar e reservar o seu lugar. Isso é muito importante, para que a gente possa seguir todos os protocolos de segurança, prezando pela vida. Prezar pela vida é glorificar o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, e também estar dentro dos critérios para não ser motivo de escândalo diante de uma fiscalização, por exemplo. Então é muito importante para nós esse momento e seguir todo o protocolo de segurança. Os irmãos que estarão conosco no culto, é importante não esquecer, não esqueça sua máscara. Caso você esqueça, a gente vai ter lá de reserva? Sim, mas por favor, leve sua máscara, teremos lá disponível para você álcool, gel, sabonete, água, enfim, todos os protocolos que você já conhece e que os irmãos têm recebido ao longo da semana repetidamente, no grupo do WhatsApp, no seu número pessoal, porque é muito importante que seja seguido todos os itens para que o nosso retorno seja feito de forma segura, para que a gente não precise parar e fechar a igreja novamente e voltar aos cultos só online. Para aqueles que não podem participar, que estão aí no grupo de risco, que têm comorbidades, nós estaremos transmitindo online pelo nosso canal do Facebook o culto. Então você não vai estar isolado nesse sentido. A escola bíblica, ela tem o objetivo de trazer conhecimento bíblico. Nós estamos fazendo um panorama do Novo Testamento, já faz algum tempo que temos estudado, então você vai poder observar na aula melhor cada detalhe. Então vamos lá? Bom, gente, vamos dar início então à nossa Escola Bíblica Online de 2020. Ainda estamos fazendo as adequações técnicas, então eu sei que o som ainda não ficou legal, né? Vamos ver aqui essa questão do microfone e nas próximas aulas a gente vai melhorando essa parte técnica. Nós temos trabalhado ao longo de algum tempo um panorama bíblico. Nós fizemos o Antigo Testamento e agora nós estamos no Novo Testamento. Esse é o material que nós estamos utilizando da editora Cristã Evangélica, e é um material que temos utilizado há bastante tempo. É um panorama, então não é um estudo aprofundado de todo o material. A gente sabe que muitas vezes as pessoas anseiam por algo mais substancioso, mas nesse momento a nossa necessidade
é trabalhar de uma forma panorama e, num segundo momento, estudarmos livro por livro. Bom, nós, antes da quarentena, então antes de março, nós fizemos aí um esquema um pouco diferente do Novo Testamento, né? Essa revista começa em Mateus. Nós fizemos então os evangelhos sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas. Lucas a gente viu Atos junto, por ser da mesma autoria. E o evangelho de João, as cartas de 1ª, 2ª e 3ª João e Apocalipse nós vimos juntos. Nós terminamos em Apocalipse, bem propício inclusive, né? E agora nós estamos iniciando então as cartas paulinas, chamado Corpus Paulinus. Então hoje nós vamos começar falando um pouquinho sobre a carta de Paulo aos Romanos. Essa carta que aí ela tem um peso muito grande na nossa tradição reformada. Ela tem uma riqueza teológica singular. Nós vamos falar um pouquinho sobre ela, claro. Vou deixar aí no link desse vídeo o canal nosso do Conexão, onde nós fizemos o comentário deste livro, tema por tema. E aí, se você tem curiosidade e quer uma análise um pouquinho mais aprofundada, você pode acessar o link lá e verificar. Aquilo que nós fomos falando ao longo desse estudo, se você tiver alguma dúvida, você pode colocar aí a sua pergunta nos comentários. Nós não vamos conseguir responder ela agora, nesse momento, mas na próxima aula a ideia é trazer a resposta para você dentro das possibilidades. Então, olhando agora e falando sobre Romanos, né? Tanto grandes pregadores quanto grandes professores, teólogos, referenciam o valor singular que Romanos tem. Martinho Lutero vai falar que Romanos é o livro entre todos, inclusive a sua conversão se dá na leitura de Romanos. João Calvino vai falar que quando se obtém um conhecimento dessa epístola, abre-se a porta para todos os tesouros mais escondidos de toda a Escritura. Então, nós vamos fazer uma visão um pouquinho panorâmica e fica com a gente, vamos verificar. Primeira coisa, a composição e o lugar histórico. Não há dúvida sobre a autoria dessa carta paulina. Nós vamos ver mais pra frente que algumas cartas têm aquela dúvida, será que foi Paulo, será que não foi, enfim. O fato é que Paulo escreve para uma igreja que ele não era o fundador. Então ele faz isso com muito cuidado. Você vê que essa carta ela tem todo um cuidado na escrita. Ela é como se fosse um currículo. Paulo apresentando as suas ideias, quem ele é, para uma igreja que ele não conhece. E ele conhece pouco da situação concreta da igreja. Ele conhece o que ele ouviu dizer, mas ele conhece a cidade de Roma, que é a capital do Império Romano de então. Então Paulo ele está em Corinto quando ele escreve essa carta. A gente tem Gaio, que era de Corinto e se hospedara, que hospedara Paulo, né? Então a gente pode verificar no capítulo 16, verso 23, que faz essa referência lá de 1 Coríntios 1,14. Provavelmente ela foi escrita aí entre 56 e 58 depois de Cristo. Bom, vamos falar um pouquinho sobre a cidade de Roma. A cidade de Roma era uma cidade populosa, então capital do Império Romano. Ela tem uma arquitetura própria, a arquitetura romana clássica, que até hoje, né, é muito bela. A língua, que é o latim, predominantemente uma cidade, um ambiente urbano, né, então, claro, se é uma cidade é um ambiente urbano, então aqui você não liga, viu? Às vezes a gente dá essas gafes, a gente ri da gente mesmo, né? Então a ideia é que como se a gente estivesse lá na igreja. Então não se preocupa, e se você quiser também fazer sua observação, pode fazer, tá? É importante que a gente vai melhorando. Então a gente vê que é um ambiente predominantemente urbano, com lugares ricos e outros mais pobres, uma cidade extremamente populosa e também insalubre. Pensa que nós estamos falando aí no século I, então é bem no comecinho mesmo.
Então, para quem gosta, tem a curiosidade aí, tem uma série no Netflix que fala sobre o Império Romano. Vale a pena, você vai conseguir visualizar os detalhes dessa grande cidade. Então, o evangelho, certamente, ele chegou até Roma entre os judeus cristãos, que para lá eles se deslocaram alguns anos antes. Então, existe um vínculo provável dessa igreja de Roma com a igreja de Jerusalém, lá logo depois de Pentecostes. Então, segundo alguns dados arqueológicos, havia comunidades cristãs do século II em Trastevere e Via Ápia, que são lugares pobres, muito populosos e naturalmente violentos da cidade de Roma. Então, a gente sabe que existiu. Então, o cristianismo no início é uma religião dos pobres, das mulheres, das crianças, dos excluídos. É importante a gente sempre lembrar disso, e conquistou a elite bem depois. Então, a gente tem um dado aí que é mais ou menos pelo ano de 54 depois de Cristo, a gente tem a expulsão dos judeus de Roma. E esse fato é importante para a gente entender um pouquinho da igreja de Roma. A gente tem judeus e cristãos de Roma que sofreram com o edito do imperador Cláudio, que expulsou os judeus da cidade. Lembrando que os cristãos sempre estavam juntos com os judeus no começo da fé. Então, onde os judeus estavam, lembrando que os judeus tinham uma espécie de licença para poder exercer o seu culto. Então, nessa onda, os cristãos do início também surfavam. Então, segundo as informações dos escritos de Seutônio, na sua obra Vida de Cláudio, essa expulsão foi descrita por ele: judeus impulsore Cresto assidua tumultuantes Roma expulit. Ó, nosso latim tá uma beleza, né? Então, expulsou os judeus de Roma porque viviam continuamente provocando perturbações, instigados por um certo Crestos. Então, a gente não sabe bem ao certo. Alguns também dizem que provavelmente esses judeus entravam em conflito com os cristãos, e aí eles brigavam entre eles, e isso estava tumultuando Roma. E como estava tumultuando Roma, o imperador Cláudio manda todo mundo cair fora. Então, com a expulsão dos judeus, então, os judeus cristãos também tiveram que sair da cidade, fazendo então com que de 49 até 54, que é aí a data da morte de Cláudio, né, nas igrejas da região ficasse apenas os gentios cristãos convertidos. Então, é importante lembrar isso, ou seja, a gente tem uma igreja aí onde os judeus cristãos foram embora, que eu errei a data lá, então um pouquinho antes de 54, me desculpem, e esses judeus cristãos saem da cidade, mas os gentios cristãos continuam e a igreja continua a crescer. Ela continua a existir, ela não deixa de acontecer. Então, quando o decreto foi revogado após a morte de Cláudio, os judeus cristãos que retornaram a Roma encontraram uma igreja absolutamente gentílica. Então, há um choque aí religioso entre os judeus cristãos, porque eles continuaram nas suas práticas de rituais da Torá, enquanto que os gentios abandonaram ou nunca praticou nada semelhante ou parecido com a Torá. A intenção teológica de Paulo quando ele escreve Romanos. Diante disso, então, provavelmente era isso que Paulo tinha em mente, essa tensão que existia entre os judeus cristãos que retornaram para Roma com aqueles cristãos gentios que ali ficaram, que ali cresceram. Então, esse problema ele vira um assunto importante para Paulo. E nós vemos que ao longo da carta ele vai trabalhar isso muito bem. Ele vai trabalhar a questão dos gentios e judeus, lei e graça. Então, termos como justiça, justificação, fé são muito importantes. Paulo, ele retoma e ele complementa ideias importantes já elaborada lá na carta que ele escreveu aos Gálatas, que é anterior à carta aos Romanos. E aí é interessante a gente ver que, considerando o Evangelho de Paulo, ele escreve sobre a depravação do ser humano, sobre a
culpabilidade dele, o juízo de Deus e a justificação através de Jesus Cristo, que é a paz com Deus de Romanos 5:1. Então eu coloquei aí essa figura bem interessante da editora Fiel, que ajuda a gente a pensar um pouquinho sobre isso. Então a gente tem aí em Romanos 3:24, sendo justificados gratuitamente por sua graça mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Então apenas Jesus me faz aceitável na presença de Deus. Eu não prostro junto aos demais pecadores perante Ele. Aliás, eu me prostro, né? E que é a ideia da graça. E aí a gente tem o legalismo, que é a minha conduta me faz aceitável na presença de Deus. Então, eu desprezo aqueles que não vivem como eu. E aí eu vou, né, Colossenses 2:21, não manuseis isso, não prova aquilo, não toca aquilo no outro. Então, a graça, eu me prostro junto com os demais, eu me reconheço como pecador, como todos. E sei que é pela graça que Jesus me aceita, e aí o legalismo, que é a minha conduta. Se eu faço tudo certo, Deus me aceita, e aí existe essa tensão existente. Bom, a redação e alguns temas teológicos relevantes aqui para o nosso estudo. A gente pode dividir a carta basicamente em dois conceitos clássicos aí, e até grandes, que é de 1 a 11, que são os assuntos teológicos. Então é como se Paulo apresentasse uma doutrina sistematizada da fé. E aí, a partir do 12 até o 16, como aplica essa doutrina? Como se faz? Então, é bem interessante esse quadro aí, dá para você ter uma ideia. Então, de 1 a 3, ele vai falar sobre condenação. De 4 a 5, aqui os capítulos, tá? Justificação. De 6 a 8, a santificação. De 9 a 8, eleição. E aí a gente pode tirar desses capítulos 20 palavras-chave, né? Deus, Cristo, Evangelho, salvação, justiça, judeu, gentil, pecado, condenação, morte, lei, graça, justificação, fé, carne, espírito, predestinação, Israel, dons e amor. E aí depois do 12 ao 16, ele vai falar sobre a prática. Então do 12 ao 15, a aplicação. E aí a gente pode ver algumas divisões principais, né? Uma adaptação aí do livro de John Stott, que é o Evangelho de Deus, a ira de Deus, a graça de Deus, o plano de Deus, a vontade de Deus e a comunhão em Deus, que aí é o capítulo final da saudação, que ele manda um abraço para todo mundo. Então a gente tem basicamente, dentro dos temas teológicos, a humanidade pecadora sob a ira de Deus. Então, judeus e gentios estão em iguais condições diante de Deus, apesar da lei e salvação partir dos judeus. Nós temos a justificação. Então a justificação é a obra da graça, porque é importante ao homem agradar a Deus, porque não há um justo sequer. Então a nossa justiça se dá pela graça, porque por mais que a gente tente, nós não conseguimos agradar a Deus. E a fé, que é a justificação pela fé, não pelas obras da lei. Então, a gente poderia dizer aí que Romanos também apresenta uma doutrina da salvação muito clara para a gente, que faz esse passeio entre passado, presente e futuro. Então, a justificação, que nós somos libertos da condenação do pecado, lembrando que todos pecaram. Todos tinham o mesmo fim, a morte eterna. Então, a partir do momento que se aceita a Cristo, nós somos libertos dessa condenação do pecado, da morte eterna. E aí nós passamos a viver o presente, né? A santificação. Nós somos libertos do poder do pecado sobre as nossas vidas. Nós passamos a vivenciar, cada dia mais, ser mais parecido com Cristo. Buscar essa liberdade do poder do pecado. Nós temos então a glorificação, libertos da presença do pecado, algo que é para o futuro. Então nós poderíamos dizer aí que esse versículo de Romanos 11:36, ele é muito interessante, porque ele ser lindo de ter canções, né?
porque dele, por ele e para ele são todas as coisas, a ele pois a glória eternamente. Amém. Nós vemos o início, o autor, ou seja, porque dele, né, o meio, por meio dele, então ele é o agente de tudo isso e ele é o fim, para ele são todas as coisas. Então é maravilhoso como tudo converge na pessoa de Jesus Cristo. Então o homem, ele é resgatado. E aí uma pequena curiosidade, pode deixar aí, vou deixar um pouquinho inquieto as coisas, que é uma curiosidade sobre a redação do capítulo 16, que há uma desarmonia entre o capítulo 16 e o restante da epístola. No começo da carta, a gente vê que Paulo, ele não diz nada pessoal para essa comunidade, né? E Paulo, ele geralmente conhece, fala bastante, mas ele termina a carta com uma lista enorme de pessoas que ele manda saudação. Eu costumo falar, ele manda salve para a galera toda. E não há outra carta em que indique assim, que tenha tantas saudações, o que parece bem estranho a princípio. Com isso, surgiu a ideia de que alguém tenha unido um fragmento da carta, provavelmente vinda de Éfeso. Porque nós vemos aí no capítulo 16 de Romanos 3-5, Priscila e Áquila que migraram para Éfeso. Epeneto, saudado como as primícias da Ásia, é mais apropriado localizado em Éfeso, capital da província da Ásia, e não em Roma. Bom, vamos falar um pouquinho sobre as variedades de formas literárias. Nós temos em Romanos várias formas literárias. É uma carta e dentro dessa carta nós temos alguns gêneros chamados menores. Nós temos o gênero ínico, que aí principalmente o capítulo 8, se Deus é por nós, quem será contra nós? Capítulo 11, a profundidade das riquezas. O capítulo 16, aquele que é poderoso. Então, aquela ideia do hino, o hino geralmente cristológico, que interrompe, né, a gente vai ver outras formas literárias e traz essa ideia aí. A gente também, no capítulo 6, o gênero chamado homilético, que parece ser uma homilia batismal, como se fosse um sermão mesmo. Nós temos aí argumentos escriturísticos, que é a discussão com escolas de pensamento. A gente vê que Paulo, ele faz muito isso, ele varia citações bíblicas, diálogos com pensamentos de rabinos da época, e vale um estudo mais elaborado, um estudo exegético, que aí você pode visualizar melhor isso. Paulo, ele tem essa característica bem interessante. Outra coisa que nós temos dentro da carta aos Romanos é a chamada parênese, que é uma exortação moral, uma exortação ética, é aquela chamada atenção, basicamente aí capítulo 12 a 15. Nós temos também a diatribe, que é um gênero literário da tradição dos estoicos, que consiste em dialogar com o interlocutor fictício. É como se você pedisse explicação, você faz perguntas e você mesmo responde, né? Que diremos? Eu pergunto, de modo algum. Ó homem, me dirás, ignorais, não sabeis? Então aí tem as referências, você pode olhar depois com calma, mas é essa coisa da pergunta retórica, da colocação em que não precisa necessariamente outra pessoa responder, mas existe esse diálogo. E aí a gente pode dizer que Paulo, ele tem também um outro objetivo em escrever essa carta, não só se apresentar para aquela igreja, mas também a gente sabe que Paulo, ele tem o desejo de ir para a Espanha. Então aí o capítulo 15 vai falar, né, mas agora estou de partida para Jerusalém a serviço dos santos. Lembrando que ele estava em Corinto, porque aprove a Macedônia e a Acaia levantar uma coleta em benefício aos pobres dentre os santos que vivem em Jerusalém. Tendo, pois, concluído isto, e havendo-lhes consignado este fruto, passando por vós, irei à Espanha. Então,
ele deixa claro que o desejo dele é passar por Roma e ir para a Espanha. Então, essa missão à Espanha, ela era um desejo de Paulo, né? A Espanha significava aí finis terrae, que é o extremo do mundo conhecido naquela época, que compreendia toda a Península Ibérica. Então, a ideia de Paulo em passar por Roma, antes de ir à Espanha, muito provavelmente se dava em razão de uma possível colaboração missionária, especialmente em relação à língua. É bem provável que Paulo não dominasse o latim, lembrando que ele dominava o hebraico, visto que ele mesmo fala, os judeus nos judeus, alguém que realmente conhecia a Torá na sua profundidade, então ele conhecia o hebraico. Nós temos aí as cartas que ele escreve em grego, um grego muito bem colocado, que dialoga com as escolas de pensamento, então não é um grego simples, digamos assim, não é qualquer forma de escrever, mas é bem provável que ele não tinha um domínio do latim, talvez conhecesse apenas o básico. Então a sua ideia provavelmente era levar o evangelho ao extremo ocidente, com uma estratégia bem elaborada e com a colaboração da igreja. Provavelmente ele queria que alguém que falasse latim fosse com ele à Espanha. Lembrando que Paulo tinha essa característica sempre, né? De chamar as pessoas para acompanhá-lo nas viagens. Então a gente tem aí esse mapinha que eu achei bem interessante, que mostra aí pra gente um pouquinho então dessa ideia, né? A gente vê Paulo, Jerusalém, a Galácia, a Ásia, Macedônia, Irico, aí ele vai para Roma, a ilha de Malta também, e é bem provável que a ideia dele, o desejo no coração dele era de ir à Espanha e ter alguém da igreja de Roma com ele, que ajudasse provavelmente com a língua. E por que não, talvez até ter algum auxílio financeiro nessa missão, pode ser que sim. Então, para nós encerrarmos essa aula, como eu disse para você, ela é um panorama, né? A gente tocou em vários assuntos aí, mas só tocamos. Vou deixar o link para você se aprofundar mais. Você pode também ler. Se você tem o livro, né, os irmãos da igreja têm, pode também está se aprofundando um pouquinho mais, aqui vai falar um pouquinho mais sobre lei, vai entrar um pouquinho mais nesses temas teológicos. Então, aqui na aula online a gente está falando por cima e a gente vai então te direcionar para esse material de apoio que vai poder te ajudar se você tem essa curiosidade, mas basicamente o que a gente disse aqui online também tá aqui na revista, então a gente não tá fugindo muito do tema não, tá? Então, pensando um pouquinho então na carta aos Romanos para hoje. Em Romanos a gente vê que Paulo desenvolve então toda a essência da doutrina cristã. Não tem como nós pensarmos na doutrina cristã sem a carta aos Romanos. E a gente vê que às vezes ele faz isso com tanta complexidade, mas sempre com autoridade. Como diria Pedro, Paulo escreve difícil. E é importante você pensar quanto você assimilou dessa exposição, principalmente dos temas teológicos da epístola. Para viver com excelência a vida cristã, a gente precisa conhecer a doutrina da fé que a gente professa. E a doutrina da salvação é a principal, eu diria, de todas elas. Como isso acontece? Então, nós só podemos praticar os ensinos bíblicos se a gente renovar a nossa mente em Cristo. Então, que a gente possa realmente ter muito claro, né, a justificação, a santificação, a glorificação. Como eu disse, o nosso objetivo aqui não é se aprofundar, mas se você tem aí a curiosidade, quer saber um pouquinho mais sobre essa doutrina também, eu vou deixar o link do reverendo Andrés, pastor da nossa sede EPI de Araraquara, que recentemente terminou o estudo sobre a ordem da salvação, e aí ele adentra mais profundamente cada um desses temas, e aí não só falando sobre a carta de Paulo aos Romanos,
mas também usando todo o aparato bíblico para isso. Então, eu espero que você possa, a partir dessa aula, ter um pouquinho mais de curiosidade sobre os romanos, sobre essa carta aos romanos e tudo aquilo que está de forma panorâmica, de curiosidade aí, para você poder ler ela até com mais vontade e ter mais desejo para ler. Na próxima sexta-feira nós estaremos falando sobre 1 Coríntios. Então, se você quiser, durante essa semana, ler a carta, separe um tempo, faça como você achar melhor, separe os tantos de capítulos, ou se você quiser também, leia tudo de uma vez. É uma carta, não é longa, então vai ser fácil para você ler. Então, que Deus te abençoe. E eu gostaria de lembrar os irmãos, por que as aulas estão sendo online? Lembrando que nós temos aí a autorização devido a essa nova conjuntura que nós estamos, de que nós podemos utilizar o tempo de 1 hora, no máximo 1h20 dentro do templo por dia. E a nossa escola bíblica era no mesmo dia do culto. Nós fazíamos a escola bíblica às 9h e o culto 10h15. Nós vamos reiniciar os trabalhos. O culto então começa no próximo domingo, 6/9, a partir das 10h30 da manhã. Se você tem o desejo de participar conosco, que São Carlos, entre em contato conosco, porque nós temos um limite, de ocupação do tempo que nós não podemos ultrapassar, para evitar problemas com a fiscalização e para preservar a vida daqueles que estão participando do culto. É muito importante isso, não é só por causa da fiscalização. Nosso Deus é um Deus da vida, e quando nós respeitamos a vida, nós glorificamos ao nosso Deus. Então, se você tem o desejo de participar conosco nos cultos presenciais, entre em contato conosco. Senão você pode entrar no nosso canal do Facebook e assistir lá online. Vai ser transmitido online no domingo, 10h30 da manhã, ao vivo pelo nosso canal no Facebook. Também vou deixar um link aí para você. E que Deus te abençoe, que o seu final de semana seja abençoado. Vamos orar? Pai, nós te rendemos graças. Deus amoroso, Deus benigno, seja conosco, nós te pedimos. Que tudo aquilo que nós façamos, as nossas práticas, possam refletir aquilo que nós temos aprendido de ti, na tua palavra. Que realmente nós possamos ter sede de te conhecer, cada dia mais e mais, não só apenas de forma panorâmica, mas realmente adentrar nas Escrituras, te conhecer e prosseguir e te conhecer, porque é de ti que vem todas as coisas, é para ti e por ti são todas as coisas. Louvado seja seu santo nome. Obrigada, nós te rendemos graças e te louvamos no nome do Senhor Jesus. Amém.